Olá, muito boa noite, 18 horas e 35 minutos desta quarta-feira, hoje 24 de agosto de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet. Hoje, o nosso programa tem uma estreia muito especial, né? Bom, sempre que um convidado retorna, a gente já fica muito feliz. Quer dizer que ele gostou de estar presente com a gente na bancada aqui. Mas eu não sei se este é o caso, já que ele foi praticamente intimado a estar aqui hoje. Porque nós tínhamos muita história para contar hoje aqui. Uma intimação que dá uma alegria muito grande. É verdade isso? É verdade. Posso confessar isso diante do público. Bom, então eu já fico mais tranquilo sabendo que... Mas hoje nós vamos, professor, divar. Divar. Isso virou verbo agora. Nós temos uma diva aqui, né? Divinar. Bom, daí nós estamos falando aqui da queridíssima Diva Kuhn, mas tem um nomezinho no meio ali, o Walser, que já apresenta muito de quem é essa senhora. É isso? Isso. O nosso saudoso Kurt Walser. Muito boa noite, dona Diva. Seja muito bem-vinda, uma grande satisfação estar com a senhora aqui. A senhora vai ter que sempre pegar o microfone na mão agora, né? Boa noite a todos. É uma estreia, né? É uma estreia, é o meu debut aqui hoje. Mas a senhora já acompanha a nossa Estação Hamburgo, é isso? Sim, eu sempre assisto. Mesmo no dia que o Fernando Marco está junto na bancada, né? Também. Inclusive. A senhora sente vontade de dar umas puxões de orelha lá de casa, assim, nesse rapaz, às vezes? Às vezes, sim. Olha só, viu, Fernando? Não adianta. Então, já deu para ver que a professora Diva é uma frequente, uma assídua telespectadora de Estação Hamburgo. Ela acompanha parte da programação da nossa Vale TV. Exatamente. E a nossa função é exatamente causar polêmica, porque ao contrário de outros programas em que o mediador fala uma coisa e todo mundo concorda com ele, porque a maioria dos programas de debate é assim, não, o senhor tem razão. Salvo lá uma ou outra polêmica lá das meninas do Jô, em que o Jô fala uma coisa e as meninas falam outra, né? Agora, no geral, tu pega aquele programa, por exemplo, vamos falar nome aqui, o Pampa Debates, tá? Aquele programa todo mundo concorda com tudo, sabe? É uma chatice, é uma encheção de saco. Mas Fernando Marco, o telespectador também gosta de olhar o Pampa Não, Debates. eles gostam, mas aí quando dão uma passadinha na Estação Hamburgo, com a devida vênia, né? Eles ficam aqui, no canal 14 da NET, aquelas pessoas que estavam acostumadas lá com o derramamento de sangue do Senhor da Atena, elas ficam aqui, e até aquelas pessoas que gostam muito de novela, que nem eu, da novelinha das 6, aquela histórica, já estão de saco cheio daquela história lá, lá do passado, coisa e tal, e vem refletir a respeito do presente e do futuro no Estação Hamburgo. É ou não é verdade? Eu acho, pelo menos, né? Porque o que eu encontro de pessoas, como o professor Elemar Schneider, quero mandar um forte abraço para essa grande figura, que eu não o conhecia, professor da Fundação Liberato, que me deu um abraço e disse assim, eu sou teu fã, que foi uma honra para mim, né, ter uma pessoa, porque tu exatamente faz esse contraponto no Estação Hamburgo. Então, um abraço para o professor Elemar. O professor Elemar, ele está bem. Sim, o professor Elemar, ele é um professor que há 30 anos ele ministra suas aulas na Fundação Liberato, inclusive tem um grande projeto lá, ele tem uma startup dentro do Liberato, que trata da energia solar, uma empresa que faz traz essa tecnologia da energia solar, que é tão importante, que envolve a questão da sustentabilidade. Então, quero mandar um abraço aí para o professor e um parabéns pela iniciativa dele. Essa semana a gente esteve lá no Liberato, fomos muito bem recebidos pelo professor Ramon e pelo nosso diretor, Léo Weber. Um grande abraço a eles. Belos projetos estão acontecendo, né? A inauguração de 2 laboratórios foram entregues ontem, mas, assim, o trabalho que é feito lá realmente, né, Fernando? Contra tudo e contra todos, né, professor? Trabalhar com dinheiro deve ser um pouco mais fácil. Agora, sem dinheiro, a gente sabe que são heróis, né? E detalhe, aproveitar uma energia que está dada, olha só tem que ser transformada, né? Esse é a grande sacada aí para a nossa sociedade. Saudades do nosso amigo Mauro Blankenheim, porque já faz 15 dias que não te via, Mauro. É verdade. Seja muito bem-vindo, grande presente ter eu com a gente.
para a alegria de alguns aí, eu passei por um momento de saúde meio difícil, mas eu estou aí recuperado, né? Pelo menos temporariamente, e ao lado da diva agora aqui, salvo para sempre. Amém, amém. Dona Diva, sim. eu e o Mauro tivemos uma grande alegria de receber o seu convite. Não só o convite para o incidente, um incidente dentro da nossa história, né? Que é o lançamento desse livro. A gente vai falar sobre isso ali na frente. Mas, sobretudo, para esse desafio, porque quando a senhora nos comentou dessa sua ligação, né, com a instituição evangélica de Roti, com a ligação do seu papai com a instituição, a primeira coisa... Não, eu tenho que fazer uma reparação. Não é a ligação com a instituição evangélica. É justamente o contrário. É com a comunidade católica. Mas o professor Everton, né? Ele, num programa que eu assisti há poucas semanas, ele fez uma referência sobre uma pessoa que é um luthier, né? Um construtor de violinos, o seu Reinaldo Hahn. Eu estava assistindo o programa e o professor Everton comentava, se alguém souber mais dados, informações, aceitamos, né? E justamente esse senhor, Reinaldo Hahn, ele é um dos personagens do meu livro, do livro que tem o título O Incidente. Esse é o livro. Fecha no livro aí. Que tem o título O Incidente. E este livro, ele será lançado no dia 12 de setembro, na Fundação Sheffield, em Hamburgo Velho. Então, eu achei interessante de passar essas informações para o professor Everton e para as demais pessoas. Eu fico muito grato por isso. Porque não existe nada no Google sobre alguma coisa a mais sobre Reinaldo Hahn. E eu tinha isto... graças às anotações que meu pai fez. Meu pai até conviveu com ele. E isso posso contar um pouco mais depois, então. Maravilha. Aquele momento foi um desafio para nós fazer essa união de vocês dois, né? Sim. Porque senti provocado a dizer, vamos contar essa história para todo mundo. Não tem graça depois vocês tomarem um café e conversarem sobre isso, né, professor? Não, e o mais interessante é que não só com o Reinaldo Hahn tem uma ligação que o professor Everton quer saber, mas também com o Lotário Blankenheim, que é o pai do Mauro. Lotário Blankenheim, violinista, né? Tinha uma escola de música. E ele... Então, assim, esse Reinaldo Hahn, já vou começar pelo meio da coisa. O Reinaldo Hahn, ele morava em Montenegro e ele, então, fabricava lá violinos. E ele tinha uma filha, Merice, o nome dela, Merice Hahn. E essa menina, então, logo começou a demonstrar, assim, que ela tinha vocação e talento para violino, para música. E aí uma pessoa disse, mas, Reinaldo, vocês têm que morar em Novo Hamburgo, porque a tua filha, Merice, ela precisa fazer uma formação. Lá tem uma escola que tem o professor Lotário Blankenheim. Então, em função... E lá também, para você vender os seus violinos que fabrica, com certeza o mercado será melhor. Então, assim, a família Hahn veio morar em Novo Hamburgo. E moraram em Hamburgo Velho, na Avenida Dr. Maurício Cardoso, quase em frente, pode-se dizer, do colégio antigo, ex-colégio São Jacó. Ali. Seria ali na altura, mais ou menos, da onde o... Assim, abaixo do Hospital Regina, provavelmente? Passando o Hotel Swan Tower. Aí, logo tem a casa da família Chali. E aí, agora, hoje, tem uma casa nova, assim, né? Mas eu ainda me lembro, quando criança, daquela casa que morava o senhor Reinaldo Hahn. Ele morava e embaixo ele tinha, assim, o ateliê dele, né? De fabricação de violinos. Ali. Por isso que eles vieram para Novo Hamburgo. Agora, qual é a ligação dele com a história do Reinaldo Hahn, com a história do livro aqui? Porque ele é um personagem aqui, ele é um capítulo, eu fiz um capítulo sobre ele, sobre a filha dele. Porque é o seguinte, eu preciso, então, dizer um pouquinho antes, esclarecer aqui.
Esse livro aqui, ele conta a história, é um resgate histórico de uma primeiro assim, hoje nós temos nesse lugar, na Rua Marques de Souza, nós temos o Colégio Pasqualini, conhecido por Colégio Pasqualini. Mas no início do século passado, havia um senhor chamado Maximiliano Fischel, que ele era um cervejeiro. E ele era o dono de todo aquele imóvel, de 11,23 hectares. Então, ele veio ali em 1800 e quase 1900, e logo assim ele perdeu, o casal tinha um só filho, ele faleceu com 7 anos de idade. Então, o casal ficou morando ali, cervejaria, mas eles já estavam bem velhos, 70 e poucos anos, e isso naquela época era muito velho. Então, mas não tinha, o Brasil ainda não tinha sistema de previdência social, não tinha aposentadoria, né? INSS, essas coisas assim. Então, ele se sentiu que não estava mais em condições de trabalhar. Então, ele resolveu ofertar para uma entidade chamada Sociedade União Popular, que eles mencionavam, muito se falava em alemão, os termos em alemão naquela época, era Volksverein. E essa Volksverein, era um grupo que tinha 5 coisas. Por exemplo, tinha um hospital, tinha um asilo, tinha uma revista que era escrita mensalmente, até hoje, mais de 100 anos, mensalmente, uma revista em língua alemã. Se chama St. Paulusblatt, essa revista aqui. Então, e também tinha uma caixa rural, e essa caixa rural, essas coisas eram tudo para atender ao colono, ao imigrante, aos seus descendentes, né? Então, ele tinha uma caixa rural. E essa caixa rural, ela evoluiu para um sistema, e hoje é a Sicredi. E mais, a coisa que para mim é mais importante, tinha uma escola de formação de professores. Isso tudo era assim, era a da comunidade católica, era do grupo católico, né? Então eles tinham uma escola de formação de professores. Eu fico muito feliz de escutar isso. Isso é prova de que a educação, ela transcende confissão. Independente de ser católico, luterano ou de outras confissões, a educação ela sempre foi percebida como necessidade dentro desse nosso país. E algumas instituições tiveram e têm a coragem de ir ao encontro dessa necessidade de formar professores, como era essa instituição formada pelo Volksverein, pela Sociedade Popular, da mesma forma como isso foi comum a todas as outras comunidades, sejam elas evangélicas, católicas, dentro da história da imigração alemã, e essa história se perpetua até hoje. A história é a mesma do Instituto de Educação de Botiquim. A história é muito parecida com a do Instituto. Mesma, temos escola, precisamos de professores. Temos filhos, precisamos de educação. Porque, na verdade, o governo ele não supriu isso para os filhos dos imigrantes e seus descendentes. Então, os próprios dessas comunidades, desses imigrantes e os seus descendentes, eles mesmos se organizaram. Né? Então, criaram, como eu disse, um hospital, um asilo, uma caixa rural, revistas sobre tudo, né? Para eles. Periódicos mensal, com certeza, isso. Né? E essa escola de formação de professores, que também chamavam de Lehrerseminar. Exatamente. Então, o que aconteceu? Daí, essa escola, ela surgiu em Estrela, ficou 8 meses em Estrela e foi transferida para Arroio do Meio. E de Arroio do Meio, isso foi em 1923, foi para Arroio do Meio. Em 29 foi quando o Maximiliano Fischel, o cervejeiro, fez a oferta para esse grupo de fazer uma troca. Nós vamos seguir, dona Diva, contando essa história em seguida. Eu quero muito saber. Um link. Onde eu quero, pai? Não, eu quero mais do meu pai. Eu quero saber se houve realmente algum incidente. Sim, Sim, esse que incidente. Nós temos uma foto de ontem aqui. Para a dona Diva não precisa explicar que quadro é esse, né? É o centro. Acompanha isso, né? Na frente das bancas. A foto 1960 e poucos por ali, né? Sim. Tu lembra, Mauro? Eu lembro também. Muito Casas tranquilo. Pernambucanas, Eu lembro. Floriano, né? Loja Floriano. Né? Casa Floriano. Casa Floriano, né? Maravilha. Vamos para a foto de hoje?
Vamos deixar em suspense isso, vamos ver se o pessoal descobre que lugar e que pessoas são essas. Mas a gente vai falar sobre isso logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.